A hemoglobina, substância presente nos glóbulos vermelhos do sangue, tem importante papel no processo respiratório dos vertebrados. Ao respirarmos, moléculas de oxigênio se ligam aos íons ferrosos da hemoglobina, formando a oxihemoglobina, que, levada pela corrente sanguínea, entra em contato com as células do corpo. Após o desprendimento do oxigênio que entra nas células, a hemoglobina fica novamente livre, podendo ligar-se a outras moléculas de oxigênio. Existindo monóxido de carbono no ar inspirado, haverá no sangue uma competição entre moléculas de oxigênio e do monóxido de carbono pelas moléculas de hemoglobina. Competição essa vencida pelo óxido, desativando a hemoglobina. Tá? Então, no caso, a hemoglobina, o ferro, o íon ferroso, ele se adere melhor, né? Ele se liga melhor ao monóxido de carbono do que ao oxigênio. Analisando o texto e usando seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A função de transporte de átomos de oxigênio pela hemoglobina aumenta bastante com a presença do monóxido de carbono no ar inspirado. Está errado, né? Se tiver monóxido, vai diminuir. E não são átomos de oxigênio, são as moléculas de oxigênio. Letra B. À medida que aumenta a concentração do monóxido no ar inspirado, menor quantidade de hemoglobina será efetivamente desativada. Não, se tiver muito monóxido de carbono, isso vai desativar mais hemoglobina. Letra C. As ligações dos cátions ferrosos. Então é um cátion, ferro 2+, com o monóxido de carbono. O monóxido de carbono tem essa estrutura. E é uma molécula polar. Então, a interação, né, dos cátions ferrosos com o monóxido de carbono são do tipo íon de polo permanente. Tá certo. No caso, né, o cátion interagiria com o oxigênio, que é o polo negativo. E com o oxigênio seria íon, que é um íon. O oxigênio tem molécula apolar, então seria íon de polo induzido. Acabou. Resposta, letra C. Vamos ver a letra D. À medida que o tempo passa, o monóxido de carbono dispersa facilmente na atmosfera ou reduz a CO2. Detalhe, monóxido de carbono. Vamos supor que a gente não soubesse que ele dispersa rapidamente na atmosfera. Ele se dispersa porque é um gás. Mas, se o monóxido de carbono vira CO2, o oxigênio tem NOx -2 nos dois casos. O carbono aqui no monóxido de carbono tem NOx +2. E aqui no CO2 ele tem NOx +4. Então, o monóxido de carbono não se reduz a CO2, ele se oxida a CO2. Então, resposta, letra C.